A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um resumo da lição que nós estamos estudando neste trimestre abençoado, que é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E nós já vamos chegar na lição de número 5, que vai falar sobre a verdade que liberta. E o textuário é: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". João 8,32. A verdade a ser colocada em prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Como nós sabemos, cada lição tem 3 tópicos. E o primeiro tópico vai falar assim: Jesus, a verdade em Jerusalém. O segundo tópico, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E o terceiro tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. O primeiro subtópico vai falar da Galileia para Jerusalém. O apóstolo João começa o capítulo 7 dizendo assim: depois disso, Jesus não queria mais percorrer a região da Judéia, ficava ali na Galileia, mais precisamente em Nazaré, fazendo o seu trabalho, mas já não visitava mais a região da Judéia. Por quê? João diz, depois disso o quê? Depois que daquele episódio em que ele falou que tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue, o povo não gostou disso, principalmente os principais dos sacerdotes, os fariseus. Eles não aceitaram aquilo, comer a sua carne, beber o seu sangue. E Jesus dizia: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida em si mesmo. E quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso foi, como se diz, podemos dizer assim, a gota d'água para que eles se afastassem. É tanto que ali no versículo 60 do capítulo 6, vai dizer que muitos dos discípulos abandonaram Jesus, daquele grupo dos 70, não dos 12 apóstolos, mas daquele grupo dos 70 discípulos, porque toda a multidão foi embora. É duro esse discurso. Quem poderá suportar? Você vai ficar aí para ouvir isso? Esse homem está louco? Comer da sua carne? Ele vai dar a carne dele, o sangue, para a gente comer e beber? Isso é loucura, maluquice. Estou indo embora, e foram embora. Ao ponto de um dos apóstolos, mais precisamente Simão Pedro, chegar a dizer: mestre, a multidão foi embora. Foram todos embora. E Jesus disse: vocês também não querem retirar-se? E Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, a partir daquele momento que Jesus traz esse sermão que eles acharam duro e impossível, eles procuraram matar Jesus. Eles estavam ali fazendo armadilhas para matar Jesus. E Jesus ali já não visitava mais a região da Judéia. Não por medo. É porque não tinha chegado, ele estava se precavendo, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então dali ele parte, depois ele resolve ir para Jerusalém, bem na época da festa dos tabernáculos. Porque os irmãos dele, diz assim: por que tu não te manifesta ao mundo? Ninguém que quer ser visto publicamente não fica fazendo coisas às ocultas. Vai lá, te manifesta, vai para Jerusalém. E Jesus respondeu: olha, ainda não é chegada a minha hora. O tempo de vocês é em qualquer momento. Todo o tempo é o tempo de vocês. O meu ainda não chegou. Podem ir, fiquem tranquilos, vão. E eles foram, Jesus fica ainda em Nazaré. Só alguns dias depois é que Jesus se apresenta ali no templo em Jerusalém. O segundo subtópico vai dizer assim: a verdade na festa dos tabernáculos. Quando Jesus se demora um pouco ali em Nazaré, a festa já tinha começado, a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, não é isso? A festa dos tabernáculos era uma comemoração anual que os judeus faziam referente ao tempo que Israel peregrinou no deserto, e eles habitavam em tendas,
Então, por isso Deus ordenou que fizesse no 7º mês, né, a partir do dia 15, eram 7 dias de festa, e mais o último dia, o 8º dia, com uma grande festa solene. Como eu já disse, memória, a vida que eles tiveram no deserto, morando em tendas, e também em comemoração às grandes colheitas, né, grandes produtividades da terra que o Senhor dava para eles. Então, nas suas colheitas e pelas moradias que tiveram os pais deles nas tendas, então era comemorado em Israel todo ano a festa dos tabernáculos. E muita gente vinha, né, dos lugares adjacentes, vinham para Jerusalém para a comemoração da festa dos tabernáculos. Aí Jesus resolve ir. João vai dizer que no último dia da festa, no grande dia da festa, Jesus estava por ali observando, né, todas as comemorações, naquilo que se fazia, que se praticava, e com certeza ele ouvia as pessoas falarem em memória dos momentos de sede que Israel passou no deserto. Que essa história você sabe, né, meu irmão, minha irmã? Que quando o povo estava com sede, eles clamavam a Moisés e eles murmuravam, e Moisés ali clamava ao Senhor e havia provisão da água. Moisés tocava na rocha e saía água. Aquela rocha era o Cristo, era o próprio Jesus, aquela rocha. E certa vez, né, o Senhor manda que Moisés toque na rocha, e ele muito ali, até com uma certa revolta por conta da pressão que ele recebia do povo, e ele feriu a rocha. Quando que era só para tocar, ele feriu. Isso foi um dos motivos de Moisés não entrar na terra prometida. E aquela rocha, como eu disse, era Jesus. Então ela jorrava água e o povo se saciava. E com certeza eles estavam falando sobre água. E Jesus se colocando em uma parte alta, não sei, no púlpito, não sei onde ele se apresentou, no templo, no meio da multidão, e ele gritou, ele exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, essa foi uma verdade na festa dos tabernáculos. Todos olhavam para ele, porque na verdade, antes que Jesus aparecesse ali na festa, as pessoas, uns diziam: cadê ele? Será que ele vai vir? Ele é tão maravilhoso. Puxa, ele é tão amável. Outros já diziam: não, ele é um impostor, é um mentiroso. E ali ficava dividido o povo nas opiniões a respeito de Jesus. E quando ele brada, ele exclama: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele se coloca como a água salutar, como a água que sacia a sede do sedento, como a água que transforma, que limpa, que purifica, que regenera. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é o verbo de Deus. Como o próprio João diz, né, do capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa foi a verdade na festa dos tabernáculos. Segundo tópico vai dizer: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Primeiro subtópico, ouça bem: a verdade no episódio da mulher adúltera, que na verdade, talvez você não queira entender, meu irmão, minha irmã, aceitar, mas na verdade, o que muitos apregoam sobre a mulher adúltera, que os fariseus, né, levaram ela, foi pega em adultério, levaram ela para ser apedrejada, e Jesus a libertou, que na verdade esta não é a verdade. Porque na verdade eles não iam matar a mulher naquele dia. Isso aqui não é difícil de você entender, não, meu irmão, minha irmã. Porque só há no livro de João, capítulo 8, não há nos outros evangelhos. Então fica muito fácil, porque João diz que aqueles homens levaram aquela mulher como uma armadilha para querer pegar Jesus, em contradição à lei. Na verdade, eram homens conhecedores, mestres da lei, e a Bíblia vai falar que do maior ao menor largaram as pedras e não atiraram na mulher, do maior ao menor, ou seja, do que mais conhecia a lei para o que menos conhecia.
E eles querendo pegar Jesus em contradição, mas na verdade eles não iam matar aquela mulher coisa nenhuma. Eles eram tão conhecedores da lei que eles jamais iriam violar a lei. Era simplesmente, é só você ler Levítico, capítulo 20, versículo 10, você vai entender sobre o pecado do adultério, né? O mandamento sobre o adultério, não adulterarás. E aqui em João você vai entender muito bem que o apóstolo escrevendo, ele vai dizer que era como eles levaram aquela mulher, pega em adultério sim, ela foi pega em adultério, levaram ela para tentar pegar Jesus em contradição na lei, e João vai dizer que era uma armadilha. E ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim desfazer a lei, eu não vim destruir a lei, e sim cumprir a lei. Mas vamos lá. Essa é a verdade do episódio da mulher adúltera. Segundo subtópico, Jesus, a verdade revelada. No capítulo 14, ainda do livro de João, Jesus está falando, né, acalentando os discípulos, que ele vai, né, para o processo que ele ia fazer, e ele diz assim, antes, acalmando ele, dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Lá no versículo 4, ele diz assim, ó, vocês sabem para onde eu vou. E Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como sabemos o caminho? E Jesus diz, se vós, e fala com os 12, se vós me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. Aí ele diz para Tomé, de agora em diante, tu me conheces e o viste. Olha só. Então ele sabia o caminho, porque ele tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé ainda estava na dúvida sobre isso. Aí lá na frente, o Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta, é o suficiente. E Jesus diz, Filipe, olha para mim. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então esta é a verdade revelada. Jesus, a verdade revelada. Ali em João 14, aos discípulos. Né? A verdade que o mundo precisa conhecer. Terceiro subtópico. Como eu disse, irmãos, está aqui apenas um resumo da lição. Não estou lendo o conteúdo, o comentário na íntegra, porque isso aqui você já lê em casa e vai ser reprisado lá na sala, né? Lá na hora da aula, no domingo, vai ser reprisado. Estou apenas fazendo aqui um apanhado, um resumo, trazendo aqui uma adição, claro, dentro do assunto, não fugindo do assunto, né? Não se pode fugir do assunto. Estou usando aqui, falando dos tópicos e os subtópicos, mas trazendo alguma coisa assim, paralelo, para que os irmãos tenham assim, uma adição, né? um conhecimento a mais a respeito do que a lição está mostrando. Veja, eu vou repetir, eu não estou fugindo do assunto, estou falando tópicos e os subtópicos. A verdade é que o mundo precisa conhecer. A verdade é que muitas pessoas conhecem Jesus por ouvirem falar, mas o conhecimento tem que por exemplo, chegar-se a ele, buscar conhecer, orando pela madrugada, lendo a palavra, jejuando, congregando, buscando pelo Espírito Santo conhecimento. Aí a pessoa vai conhecer, na verdade, a essência da palavra e o poder de Deus. Verdadeiramente nós conheceremos Jesus. Como ele diz, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 5, versículo 39 de João, Jesus está falando aos escribas e fariseus, dizendo assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês pensam encontrar nela a vida eterna, e são essas escrituras que de mim testificam, contudo, vocês não vêm a mim. Vocês não creem em mim para que vocês sejam salvos, para que vocês sejam abençoados. Então, de que adianta examinar as Escrituras, mas não ter um conhecimento do Cristo? De que adianta falar de Jesus, mas não ter o conhecimento de Jesus? Então, a verdade que o mundo precisa conhecer é o Jesus Salvador, o Jesus Libertador, o Jesus que muitos estão querendo, é aquele Jesus que dá o bem material, a casa, o carro, o gado, o emprego, a empresa. Isso não é pecado ter.
Quando se coloca Jesus em primeiro plano, essas coisas vêm em segundo, é bênção. Agora, quando se espera de um Jesus abençoador, um Jesus que dá aquilo que nós precisamos, então nós não conhecemos verdadeiramente Jesus. E o Jesus que o mundo precisa conhecer é o Jesus que ele diz, olha, no mundo tereis aflições. É o Jesus que diz, olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. O Jesus que nós precisamos conhecer é um Jesus amoroso sim, mas é aquele Jesus que diz assim, olha, eu vim colocar fogo na terra. E o que mais preciso se já está aceso? O Jesus que nós precisamos é um Jesus que abençoa sim, mas aquele Jesus que diz, os principais inimigos do homem serão seus próprios familiares. O Jesus que precisamos conhecer é aquele que é amoroso sim, mas aquele que diz assim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não aborrecer pai, mãe, irmão, filho e não deixar terra, gado, por amor de mim e o evangelho, não pode ser meu discípulo. É esse Jesus que o mundo precisa conhecer. Um Jesus salvador, um Jesus que dá bens materiais, um Jesus que dá saúde, mas o Jesus que está querendo conduzir aos céus. Este é o Jesus, a verdade que o mundo precisa conhecer. O terceiro tópico, para que o vídeo não fique muito extenso. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta é o primeiro subtópico. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Aí Jesus vai falar, o versículo 31 do capítulo 8. Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis livres. Olha só. Se há uma preposição, porque muita gente está até mesmo, digamos, nas igrejas, tem seu cartão de membro, faz parte da igreja A, igreja B, igreja C, mas ele não se torna um discípulo de Jesus, porque um discípulo ele é um eterno aprendiz. Um discípulo é aquele que ouve o que o mestre está ensinando e ele procura colocar em prática. Não é aquele que simplesmente ouve, como diz o dito popular, entra no ouvido, sai no outro. Mas é aquele que entra no ouvido e desce para o coração. Como quando Jesus está ali no monte, ali em Mateus 5, a partir das bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, quando ele sobe ao monte, Jesus subindo ao monte, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo, aproximou-se uma grande multidão. Enquanto Jesus ensinava os seus discípulos, a multidão ouvia. Enquanto a multidão ouvia, alguém também estava escutando. Lá embaixo, lá longe, um leproso, que ele não podia se aproximar. Mas de longe, ele ouvindo o que Jesus falava. Quando Jesus desce do monte, a Bíblia vai dizer que a multidão se maravilhou com os ensinamentos de Jesus. E ele dizia, olha, ele ensina diferente. Totalmente diferente dos escribas e fariseus. Ele ensina como quem tem autoridade. E Jesus vai descendo e um leproso se prostra aos seus pés. Porque não se podia se aproximar de ninguém um leproso, e ninguém se aproximar do leproso. Era impuro, era considerado impuro quem tocasse num leproso. E ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, depois de o adorar, claro, ele diz, Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Será por que o leproso falou isso? Com certeza é porque aqui de baixo, longe, mas ouvindo, ele ouvia quando Jesus ensinando na oração do Pai Nosso. Até porque, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses. O crente que ele procura viver, Mateus 5, 6 e 7, se ele colocar em prática esses 3 capítulos, ele está salvo. Porque Jesus traz ali uma série de ensinamentos. E a partir do versículo 24 do capítulo 7, ele diz, portanto, todo aquele que coloca em prática as minhas palavras, eu compará-lo-ei como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, eu compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Portanto, ele está dizendo, se vocês permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando nós chegamos a Cristo e dizemos, Senhor, estou aqui, eu não sei de nada, eu sou um eterno aprendiz, eu sou um escravo teu voluntário. Me ensina, dita as ordens, dita, Senhor, as regras. Seja meu Senhor e eu teu servo. Aí começa a aprender, começa a colocar em prática e ler Bíblia, todo dia ler Bíblia, participar da escola bíblica dominical e buscar na direção do Espírito Santo, não se tornar um conhecedor da letra, porque tem muita gente que conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhece a essência da palavra, né? Não tem o conhecimento, como Jesus falou aos saduceus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus é a verdade que liberta, porque depois de falar isso, então, se vocês permanecerem nos meus ensinos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Subtópico 2. O que é a verdade? O que é a verdade? O capítulo 18, a partir do versículo 37, ali 37, o 38, Jesus está no interrogatório diante de Pôncio Pilatos, depois que ele tinha sido preso naquela fatídica noite de quinta-feira. E ele está agora frente a frente com Pilatos, Pilatos sentado no seu trono e Jesus em pé, manietado à sua frente. Olho do olho de Pilatos, o olhar contundente de Jesus, ele não estava como alguém, como um réu acabrunhado, amedrontado ali, que foi pego e agora vai ser morto, não. Ele estava sereno, olhar fixo no olhar de Pôncio Pilatos, cheio de autoridade, um mero juiz, um mero governador, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pilatos diz, me diz uma coisa, Jesus, tu és mesmo o Rei dos Judeus? E Jesus disse, tu dizes que eu sou. Mas deixa eu te falar uma coisa, Pilatos, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos diz, então me diga o que é a verdade. E depois de dizer isto, ele levanta do seu trono e vai na sacada falar com os judeus, dizendo, eu não acho neste homem crime algum. Ora, Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, mas ele não fica para ouvir a verdade. A verdade, se ele tivesse ficado para ouvir as verdades de Jesus, ele não suportaria as verdades. Quem sabe ele arranjaria um jeito, porque ele sabia que Jesus era inocente. Pilatos tinha tanta certeza que Jesus é inocente que ele olhava, ele era acostumado a julgamentos. Ele era acostumado a saber quando um réu estava mentindo ou falando a verdade. E ele sabia que Jesus, a verdade, era inocente. E como não se bastasse, a sua esposa vem, diz lá o evangelista Mateus, e ela chega ali perante Pilatos e diz, olha, Pilatos, meu esposo, cuidado com que não entre em juízo com este homem, ele é justo, ele é inocente. Esta noite eu tive um sonho, esse sonho, meu amado, está me perturbando tanto. Porque este homem, ele é inocente, cuidado com o que tu vais fazer. E Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas ele não estava pronto para ouvir as verdades de Jesus. Jesus tinha tanta verdade para dizer. Como Jesus também tem tanta verdade para dizer a você, meu irmão, minha irmã, cuidado. Você que está cocheando entre dois pensamentos. Seja verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque o Jesus tem as verdades para dizer para nós. Né? Subtópico 3. Verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas, vou ler essa parte bem aqui. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E verdadeiramente livres, a quantas pessoas são até crentes, têm cargos, são obreiros, mas não são verdadeiramente livres. O versículo 36 do capítulo 8 de João, Jesus vai dizer, se porém o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Para sermos livres em Cristo, verdadeiramente livres, nós temos que deixar o nosso espírito ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas, que até crentes, estou falando para crentes, que vivem, por exemplo, a alma, porque a alma é a sede das emoções. É a alma que deseja, é a alma que se emociona, tanto para a alegria quanto para a tristeza. É a alma que dita o que o corpo vai fazer. Não vê quantos irmãos e irmãs vivem as coisas, as vaidades em extremo do mundo? Porque a alma está desejosa. É a alma que deseja, a alma que cobiça. E a alma, ela projeta e o corpo sofre. Por que isso? Por que o corpo sofre? Porque a alma deseja fazer o corpo sofrer. E por que a alma deseja? Porque o espírito do homem está desconectado do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, irrepreensível, aquele que não necessita de ser repreendido. E Paulo ainda vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que o espírito guerreia contra a carne e a carne contra o espírito. Veja bem, a carne, o homem interior, opondo-se do Espírito de Deus. Veja bem, não é o espírito do homem. É a carne, o homem interior, guerreando contra o Espírito de Deus. Porque o Espírito, ele habita no corpo do crente, que é o templo dele, é morada dele. Mas se o corpo do homem tiver com a alma desejosa as coisas mundanas, então o Espírito não habita no corpo. Então mas ele quer habitar. Ele quer habitar no teu corpo, irmão e irmã. Ele quer habitar no meu corpo. Então, quando a minha carne está desejosa às coisas mundanas, o Espírito fica guerreando. Não, ele não quer. Um opõe-se um do outro. O Espírito de Deus, ele não quer que o meu corpo viva os desejos da carne. Por isso que diz, olha, opõe-se um do outro. O Espírito contra a carne, o Espírito de Deus, claro, contra a carne. Porque para a gente não fazer o que queremos, quando nós somos guiados pelo Espírito, João fala lá no capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, contudo não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou guiado pelo Espírito. Então as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, bebedice, orgia, glutonaria, feitiçaria, inimizades, porfias e coisas semelhantes a estas. Muitas coisas, pequeninas coisas que são desejos da carne, que o Espírito Santo não se agrada, mas as obras ou o fruto do Espírito Santo é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando o espírito do crente, da crente, está conectado com o Espírito de Deus, então o quê? A carne está mortificada. E Paulo vai ainda reafirmar, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quando o nosso espírito é direcionado pelo Espírito Santo, a alma flui bem. O corpo vai bem, e todo o vosso espírito e alma e corpo estão plenamente conservados e irrepreensíveis, porque a vinda do Senhor acontecerá a qualquer momento. Então, irmãos, verdadeiramente livres em Cristo é quando somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa carne, mesmo com os desejos carnais, mas nós somos vitoriosos, né? Olha só, agora imagina, se o nosso espírito, direcionado pelo Espírito Santo, nós ainda pecamos todos os dias, imagina se o nosso espírito, desconectado do Espírito Santo, aí os desejos da carne vivendo do jeito que queremos, ainda que nós cantamos, pregamos e falamos em mistérios e fazemos tantas coisas, mesmo assim,
nós estamos afastados, nós não somos livres, nós somos escravos, mas conectados com o Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, vivendo na vontade de Deus, nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.